frases e palavras. Elas acabam pavimentando a estrada que este geógrafo procura as reminiscências da sua alma para continuar pulsando poesia. Rimas, frases e palavras faz parte da plataforma Alvorada Aldeia Web. E hoje estamos aqui recebendo meu amigo Davenir Viganon, educador, historiador, escritor, resenhista, para um bate-papo sobre literatura, né? Um bate-papo bem bacana sobre cultura, que é o que a plataforma Alvorada Web quer levar à comunidade alvoradense. Muita cultura e valorizando as pratas da casa, né? Trazendo os nossos agentes culturais que fazem muito pela nossa arte e que às vezes a gente não tem o conhecimento e são nossos vizinhos, nossos amigos. Davenir, muito obrigado por ter aceito o convite, tá? E uma honra estar aqui para conversar contigo. A honra é minha, né? Tá aqui, convite do Daniel para falar de literatura, né? Que é o que move a gente, né? Nossa paixão, né? É a nossa paixão. É a nossa paixão. O Davenir, assim, pra galera que está nos assistindo agora no momento, então eu queria que tu colocasse um pouco, assim, para nós aí da tua iniciação, né? Nessa paixão, nessa cachaça que é escrita aí. Fala um pouco e um pouco também aí dos teus trabalhos, né? Tudo começa, né, que é como eu costumo falar, lendo, né? Porque todas essas atividades que eu tenho feito, assim, em volta da literatura, sempre começa com a leitura, né? E quem não lê, não escreve, né? É uma coisa, às vezes, básica, né? Mas que às vezes, é muito esquecida, né? O essencial é ler. E tudo deriva da leitura, né? Pelo gosto da leitura, né? A gente acaba se envolvendo com os autores e querendo fazer também. E daí até começar a desenvolver a minha escrita, né? Eu comecei a fazer resenhas em escrito, né? Inicialmente para poder não esquecer aquilo que eu tinha lido. E daí começar o gosto principalmente pela ficção científica, né? Que é o meu xodó, né? Que é a prosa em ficção científica, tanto em conto quanto em romance, né? E daí acabou derivando o trabalho de organizar uma antologia pela editora Cáligo, né? Que até eu trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Que é o Outros Brasis da ficção científica. E também um outro trabalho próprio, que é o Contos do Gregório, que aí eu trabalho uma outra vertente, que é a prosa extra curta, né, o microconto, e também trabalhando na divulgação da ficção científica brasileira, principalmente, para o canal do YouTube, né, o Diário de Anarres, né, que está lá no YouTube. E daí fazer trabalho de divulgação, né, mostrar principalmente a ficção científica brasileira, né? Porque a ficção científica ela é um gênero importado, né? E a gente busca no canal e pela organização da antologia, mais de uma, inclusive, né? Estou em processo de organização de um segundo volume da Outros Brasis, para poder mostrar que essa combinação, poder mostrar que ficção científica e Brasil combina bastante, né? A gente está envolvido principalmente nisso. Que legal. Eu conheço da tua obra ainda, que eu tive acesso aos Contos do Gregório, que eu viciei quando eu comecei a leitura, né? Me fala para o nosso público aí um pouco do Gregório, assim, para dar aquela instigada para a galera. O Gregório ele começou quando eu estava participando de um desses concursos de microcontos, né? Porque foi minha aproximação com o microconto, né? Então, escrevendo sobre estava num momento da minha vida desempregado, né? Uhum. Então,
a gente acaba jogando essa raiva contra tudo na literatura, né? A gente extravasa, né? E essa prosa curta do microconto, ela eu consegui dar vazão para isso, sabe? E aí juntou com a inspiração do Kafka, né? Porque ele tem a questão do inseto, né? Que os microcontos que eu escrevo do Gregório, eles são microcontos que contam histórias separadas, mas elas vão aos poucos trabalhando o mesmo personagem, né? Que ele é um inseto que, ao invés de ficar preso na cama, que nem o inseto do Kafka, né? Ele é obrigado a levantar para trabalhar porque ele não tem escolha, né? Que aí fazer uma releitura, né? Uma coisa mais livre da metáfora que a metamorfose faz, né? Do mundo do trabalho, né? Porque o Gregor Samsa, né? Como diz na primeira frase da abertura, né? Uma das aberturas mais famosas do livro, né? Da metamorfose, ele diz, né? Que quando Gregor Samsa acordou após sonhos intranquilos, acordou metamorfoseado um inseto monstruoso. E isso tem muitas leituras para a Metamorfose do Kafka, né? Um livro muito lido, muito estudado, mas a que me fisgou para criar o Gregório é a metáfora da invalidez, né? De alguém que era o arrimo da família e passou a ser o peso para a família. E aí tudo muda para ele. E não tem explicação, né? Isso aqui é o que destacou o Kafka, né? Como autor, né? Que ele dá uma situação e não tem explicação para aquilo. Ele só se transformou no inseto. Beleza. E a partir dessa transformação, ele faz o raciocínio dele, né? Ele conta a história dele. E a gente poderia dizer, Davinir, que somos muitos Gregórios no dia a dia? Infelizmente, sim. Porque não é algo que porque o Gregório eu não escrevi pensando em algo especial de mim. Ele é uma indiscrição, né? Não é... as histórias, assim, elas vão elencando, vão construindo momentos que não são especiais meus, né? Eu não estava tentando buscar uma coisa assim, trazer sobre o Davenir, e sim a minha percepção sobre as coisas que eu acredito que, principalmente o momento do Brasil, naquela época que eu escrevi, que foi lá por 2017, 2018, que o grosso dos microcontos eu escrevi naquela época. Quanto agora, né? Ele é uma percepção do que eu acho que é o que acontece, assim, sabe? É uma visão minha do que acontece. E aí eu extravaso isso, né? Não tento ser tão racional, assim, sabe? Mais a parte de sentir mesmo o modo como as coisas estavam levando, né? Claro que também tem o momento pessoal, né? Que serviu mais como intensificador, assim, não como um motivo para tudo acontecer, mas assim um catalisador, isso, né? Que me fez levar a escrever microcontos daquela forma, sabe? O momento pessoal leva à forma, não necessariamente ao conteúdo, né? E tu, enquanto contista, Davenir, o que tu chega a ter uma preferência agora na hora da escrita? Microcontos ou contos mais extensos, assim? O que tu prefere? Não tem muito preferido. Eu gosto de ambos, porque escrever um ou outro não ocupa o mesmo, digamos assim, espaço na minha cabeça de processo criativo, né? Porque o conto mais extenso, a ficção científica, ela é geralmente eu me movo por desafios, né? Por exemplo, quando a Bia Machado, da editora Caligo, me convidou para organizar a antologia, eu já tomei como desafio. Então, eu pensei assim, não, vou escrever um conto sobre ficção científica que se passe no Brasil. E aí, a partir daquilo ali, eu disse, não, eu tenho tempo para poder fazer a organização, ler todos os contos e também escrever o meu próprio. Então, isso acaba me motivando a sentar, né, e começar a escrever.
Já o microconto, ele sai completamente espontâneo. São momentos em que tu passa, histórias que tu ouve e vem aquela tirada. Sacada, aí eu puxo o celular, né? Mando aquela mensagem para mim mesmo. Sim. Né? E aí eu coloco a ideia ali e vou jogando as ideias num lugar lá no computador. Aí eu pego uma outra hora e aí eu dou uma lapidada ali. Mas eu vou jogando ideias curtas ali. Vou jogando ideias curtas, 1, 2, 3. E aí quando dá um tempo ali, eu já dou uma lapidada nelas e guardo no cantinho ali. Aí fui guardando até montar o volume 1, né? Pô, que legal. Eu tenho essa curiosidade porque eu, enquanto poeta, eu tive uma fase da minha poesia que era muito mais ligada à questão do romantismo, né? A questão dos relacionamentos. E hoje eu vivo uma outra fase poética onde eu centralizo toda a minha linha de pensamento na questão da poesia de temática social, né? Trabalhando muito com a temática de classe, com a temática racial, né? E às vezes as pessoas me perguntam e eu digo assim, mas eu prefiro essa fase. Então por isso que eu fiquei com essa curiosidade. Se chega algum momento que existe, que nem tu está dizendo, alguns autores, uma coisa não impede a outra, né? Mas eu tinha essa curiosidade que, na minha cabeça, assim, eu estou muito mais com o pé voltado assim, para essa poesia mais de cunho social do que a romântica. E faz muito tempo que eu não escrevo nada assim, romântico, né? Então eu tinha essa curiosidade. E tu estava falando, Davinir, e eu queria também assim, saber como é que está a questão do nosso mercado, a aceitação para a literatura científica brasileira. Como é que funciona assim, o mercado em termos de edições, de vendagem, de tiragem de livros, de acesso público que consome? Fala um pouco disso para a gente aí. De uma maneira geral, a ficção científica brasileira ela é escrita, digo, escrita no Brasil por brasileiros, né? Ela está muito ainda voltada para o nicho. Ela ainda sofre preconceito por ser considerada uma arte menor, descartável, ou ser só entretenimento, sabe? Algo como se fosse uma subarte. Inclusive, deu uma polêmica recente do Prêmio Jabuti, que criaram uma categoria à parte para colocar ficção científica, terror e fantasia, que eram, eu não vou recordar exatamente o nome da categoria, mas era alguma coisa como literatura de entretenimento, uma coisa assim, a parte do prêmio principal, que seria a literatura, né? E o mais irônico disso é que, que seja então, entre aspas, entre muitas aspas, um prêmio para a literatura fantástica e o realismo, né, como se tudo não passasse de ficção, né? Sim. Fosse para o prêmio principal, né? O que fosse da arte superior, né? Mas aí se tu pega o último vencedor do Jabuti, que foi o Torturado, do Itamar Vieira Júnior, se eu não me engano. Isso. O terceiro narrador. Quem é o terceiro narrador? Sim. Né? Quem sabe... eu li o Torturado, exatamente. Li. Que o terceiro não encaixaria numa literatura fantástica? Eu acredito que sim. Né? E também outra questão que fica, se a gente tem uma literatura que é só para entretenimento e uma outra que é para arte, né? Eu vou botar um monóculo aqui, né, para falar literatura arte. Então a arte não entretém. Tá? São essas incoerências que ficam da criação dessa categoria, que na verdade expõem o preconceito que a literatura fantástica, do modo geral, não só a ficção científica, né? A ficção científica até meio que vem a reboque disso, porque ela ainda está atrás da fantasia e do terror, ela vende menos, né? Ela é menos vista, ela ainda está muito ligada com... E a ficção científica escrita no Brasil ainda está muito ligada com ser uma coisa fora do Brasil, como se fosse uma coisa... como se fosse uma coisa à parte, uma coisa que não é nossa, né? O que já
na prática mesmo, em escrito, os autores já mostraram, mas só que ainda o grande público, ainda até o próprio nicho de leitores de ficção científica ainda é mais voltado, ainda prefere os leitores, os livros estrangeiros, né? Ler as traduções, né? Tanto é que elas ainda vendem, né? Sim. Na lista dos mais vendidos, encontra lá Fundação, Duna, o Conto da Aia. Sim. Eles ainda estão, né? Mas só que a leitura, o livro brasileiro de ficção científica, ela ainda sofre preconceito, né? Quando diz, autor brasileiro. Né? Essa questão do preconceito, me corrija se eu estiver enganado. Foi assim, tu falando assim, eu comecei a fazer umas linkagens. Não sei o que tu me diz a respeito disso. Me parece que muitas vezes o preconceito em relação à literatura científica, ele não está um pouco meio que derivando do preconceito que se tinha em relação à cultura geek em geral, assim, não se mistura um pouco disso? Não sei se eu não estou me equivocando, porque me parece assim, porque eu me lembro que na minha juventude, claro, o mercado da cultura geek hoje é um mercado que movimenta bilhões, né? Tem toda a questão da indústria muito forte. Mas eu me lembro que na minha época de adolescente, ler gibi, por exemplo, né, que a gente hoje a gente chama de HQ, mas ler gibi ou ler assim, algum livro de terror, ou eu me esqueço aquele autor, não é Pierce, que tinha um formatinho que era sobre literatura espacial. O Perry Rhodan. Ler aquilo parecia que, não, esse aqui é um leitor que está lendo coisas não tão interessantes. Ela não está meio no esteio desse preconceito que se tinha em relação a essa indústria? Acredito que até uma parte sim, mas em outra ela deriva mais de um preconceito assim. Resumindo assim, né, o complexo de vira-latas, né? Porque como a ficção científica ela é um gênero, de fato, ela é um gênero importado. Então parece que o brasileiro ele não pode falar sobre isso por não ter tecnologia de ponta aqui. O Brasil não. Claro, tem cientistas notáveis no Brasil, mas não é um polo científico, né? Depois tem a questão de fuga de mentes e tudo mais. Mas o Brasil ele vive de uma maneira muito própria a tecnologia, né? O Brasil tem a sua própria experiência com a tecnologia. E é isso que essa a baixa autoestima do brasileiro, né, impede de perceber que a gente pode abordar a ficção científica, só que não copiando, e sim procurando o próprio caminho. Eu vejo muito isso, dessa baixa autoestima no mercado cinematográfico, né? E inclusive agora quando tu fala dessa questão assim, vindo por exemplo assim para duas produções, quando tu falou, eu fiquei visualizando aquela série que teve, vou fazer um merchandise aqui, não vou ganhar nada da Netflix, mas que é o serviço de streaming, né? Tem ali, né? Que abordava a questão das nossas lendas nacionais, o Saci Pererê, a Iara, o Boto Cor-de-Rosa, e é uma série que mundo afora fez muito sucesso, e eu vi muitas críticas aqui que não acharam, justamente me chamou a atenção que tu falou essa questão dos efeitos, né? E o pessoal criticando também a série 3%, também, que eu acho uma série primorosa, né? E eu também vi muita crítica em relação à interpretação, né? E em relação à questão dos efeitos especiais. Mas eu acho 3% uma série fantástica, que aborda muito isso, né? E no mercado da literatura, exatamente, né? A gente vê bem essa coisa, né? Autor nacional ou autor local, né? Parece que não serve, assim, né? Tanto que quando a Bia me chamou para fazer a antologia, para organizar, ela de início tinha pensado em fazer só ficção científica. Tem um cara que lê ficção científica, então... Aí eu que propus para ela, ao invés de fazer ficção científica, vamos restringir, assim, vamos fazer assim que seja nacional.
E aí a gente vê, na hora de selecionar os contos, né, que é difícil até para o próprio autor. É por isso que eu tinha te falado do preconceito, até do próprio nicho que consome, prefere muito mais o estrangeiro. Quando a gente começa a ler o conto e vê na primeira frase, Steve. O nome do cara é Steve. Não leu o edital. Não leu o edital. Porque a gente colocou ali, não, é para ser contos brasileiros que se passem no Brasil ou tenham um protagonista brasileiro. Sim. Né? Tanto é que tem alguns contos nessa antologia. Tem um conto que se passa em Marte, por exemplo. E o autor e o personagem, ele é brasileiro, ele nem precisa se apresentar como brasileiro. Porque nós, como brasileiros, a gente conhece a experiência de ser brasileiro. Só que aquilo não aparece nas páginas. Sim. Por que não Estevão? Qual é o problema com o Estevão? Exato. Sabe? Kate, por que não a Catarina? Sabe? Aí a gente, né, tem que separar, mas claro que a gente tem esses casos assim, a gente também entende que é autor inexperiente e tudo mais, isso é comum em qualquer processo de seleção, né? Mas não deixa de ser uma evidência, né, muito prática dessa falta de autoestima, né? A gente tem que começar a história, Londres, babá. Não, tua história precisa se passar em Londres, parece que é para legitimar, ela não funciona fora de Londres, sabe? Porque se ela não funciona fora de Londres, não precisa ser em Londres. Exato. Não precisa ser, pode ser no Brasil. Porque tu pode escrever uma história, por exemplo, a minha história nesse livro, ela se passa em Porto Alegre. Porque ela poderia passar em qualquer lugar. Então por que não passar no... Aí eu poderia dizer, porque não Alvorada, né? Porque eu sou de Alvorada. Mas a história, ela tinha os elementos que ela pedia ser uma cidade maior, né? Sim. Uma cidade centro de região metropolitana, né? Aham. E então, fazer Porto Alegre, que é um lugar que eu conheço também, porque eu trabalhei muitos anos em Porto Alegre, né? Sim, e nesse caso são elementos que nem tu disse, são elementos que são necessários para a construção da tua narrativa, né? Mas essa questão do local, ela precisa ser forte, né, pra gente, né? Quem sabe não venham outros contos que tu faça, outros autores aqui, e que tragam acontecendo aqui, né, nas nossas ruas de Alvorada, né? É um ideal, né? É o ideal que as pessoas escrevam contos falando como tu fala. Porque, a não ser que seja estritamente necessário, que seja essencial para a tua história, não tem por que tu escrever fora, né? No caso aqui de nós de Alvorada, não tem por que ser fora daqui, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta que tu já deve ter ouvido assim 1 trilhão de vezes, né? Dentro dessas nuances da escrita, o porquê a opção pelo conto? O que te chamou mais atenção? E se tu teve assim um contato com outras formas? Se teve contato assim com a poesia ou com a crônica, né? Ou pensou desenvolver assim algum outro tipo de narrativa? O que o conto te chamou mais atenção? O conto me chamou a atenção porque quando eu comecei vou começar a escrever, que eu comecei tarde, né? Eu até estava contando antes, né? Que tu começou tinha entrado em contato com a prosa com quantos anos? 14, né? 14 para 15. Isso. Eu comecei a pegar o primeiro livro por gosto para ler, porque eu queria ler, depois que eu saí da escola. Depois que eu saí. E começar a escrever lá por volta dos 24, assim. E hoje eu tô com 38, então já faz um tempinho já. E eu comecei tarde e comecei através a pensar assim, por que eu não vou escrever um conto através de um site que chama Entre Contos, que ele promove desafios literários, né? Por isso que até eu tinha te comentado antes que eu me movo muito por desafio, né? Sim. Que é meio que uma competição. Explica rapidamente como é que é, né? Eles fazem meio que um certame em que tu manda o teu conto aparece na plataforma, só que sem autoria, ninguém sabe. E aí todo mundo lê os contos de todo mundo, deixa os comentários e vai trocando ideias. Então foi participando
desses desafios, né? Depois cada um dá nota e depois todo mundo fica sabendo quem era o conto de quem. Bem democrático, bem diferente. Muito bacana. Né? E a melhor parte é que tu faz muitas amizades, né? Inclusive a editora da Caligo eu conheci lá, fazendo esses desafios, e a gente aprende bastante também. Desenvolve muito rápido a escrita ali. Porque tu faz o primeiro conto, é óbvio que ele não tá bom. Sim. Assim, bom. É muito pouco provável que o teu primeiro conto vai ser ruim. Mas, e o que não tem problema nenhum. A questão é tu estar aberto para ouvir o que os outros vão falar e tentar tirar, né, conhecimento dali, né? Tentar tirar lições. Tenta não descrever tanto e mostrar mais, sabe? Fazer os significados, sabe? Aquelas coisas da prosa, né? Para tu poder desenvolver a tua escrita. E foi participando um atrás do outro, né? Sim. E lendo bastante, aí eu acabei desenvolvendo, tomando gosto pelo conto. Aí o microconto veio depois. Sim. Porque é uma forma, assim, ela é mais rápida, né? Ela é mais intuitiva, mas também bastante técnica. Porque se no conto, a característica do conto, né, principal em relação ao romance, por exemplo, é tu não desperdiçar palavras. Né? Sim. Então no microconto leva isso ao extremo. Ao extremo, né? A muito extremo. Mas o poder de síntese. Ainda mais que naquele outro concurso que eu entrei, o limite era 300 caracteres. Então tu fica até procurando sinônimos com palavras mais curtas para poder fechar, tu lidar com isso, né? Para poder dizer o máximo com o mínimo. E nesse teu processo, Davenir, mesmo depois já assim escrevendo, né, participando aí da organização de antologias, né, tu busca algum tipo de oficina, alguma coisa assim para ir aprimorando as tuas técnicas? Tu costuma fazer esse tipo de atividade? Sim. Inclusive eu participei de uma com o Nelson de Oliveira, que é um cara sensacional, né? Recomendo, digite Nelson de Oliveira e leiam ele escreve muito. E eu participei de uma oficina com ele que se chama Escrevendo o Futuro, que ele organiza periodicamente, e também estou numa agora que se chama Sci-Fi, ficção científica brasileira, que ela está acontecendo agora, né? Que saiu pelo Museu do Amanhã. Eu estou participando dela. Sempre que aparecem essas oportunidades assim de desenvolver escrita, né? Que ele que ela lembra um pouco os desafios, né? Que na verdade o próprio desafio também já é essa coisa de buscar sempre trocas assim. É muito bacana. Eu gosto bastante porque ela desafia a gente, né? Então, geralmente são propostos temas, né? No caso do Entre Contos, são propostos desafios. Aí a gente tem que escrever num determinado espaço uma determinada quantidade de palavras. Eles dão tempo também para tu entregar o conto. Aí tu tem que correr, aí dá aquela adrenalina. Aí a gente meio que se força a fazer para participar. A oficina geralmente ela é mais leve, né? A gente vai criando e vai conversando, vai trocando no caminho. Ela é mais tranquila também, mas são coisas que é escrevendo, né? Sim, que é escrevendo. Assim, e escrevendo é sempre o ideal, né? E lendo também, né? Lendo, na verdade, é o essencial, né? Ela começa... O processo de escrita, ela para se tu para de ler. Um momento da minha vida em que eu parei de escrever, em consequência de eu não ter conseguido manter um hábito de leitura, né? Ele diminuiu por outras questões. E quando eu pensei assim, vou voltar a escrever. E aí eu não estava conseguindo ler, então não saía. Não adianta. E a tua formação é na área da história, né? E agora, por curiosidade, assim, até que ponto intersecciona a tua formação enquanto historiador com essa vibe de escritor? Ela aparece, né? Ela aparece não muito direto, porque eu não escrevo romance histórico, né? Não escrevo contos com passagem histórica, mas ela acaba sempre ajudando, né? A gente
no sentido de a gente precisar fazer menos pesquisa porque já acabou estudando, né? Sim. No caso, agora estou escrevendo um conto steampunk, porque a antologia que a gente está organizando agora, que é Outros Brasis da Ficção a Vapor, que vai ter a mesma pegada, né? É ficção que seja da temática steampunk, né? Que é um retrofuturismo, que reimagina o passado com tecnologia, que se passe no Brasil, que também é outro elemento muito importante, e que também tenha, não precisa aí, para não ficar tão fechado, né? Aí a gente não obrigou a ser ficção científica, então podia misturar fantasia, terror. Então, né, já estamos no processo Aumenta o final. leque, né? Isso, abrir um pouco o leque para não ficar tão restritivo. Sim. E mesmo assim, já recebi os contos, já li, já selecionei. Ainda ainda estou esperando para poder fazer a divulgação oficial, né? Mas a gente foi assim muito satisfatório o resultado, né? Eu imagino que deve ser bem prazeroso essa questão de estar em contato com tantos trabalhos diversos, né? É muito bacana. E aí eu puxei o steampunk porque como a gente tem que reimaginar o passado, um conhecimento histórico para tu poder fazer essa reimaginação, ela ajuda bastante, né? Então principalmente para essa antologia, o conhecer a história ajuda bastante, mas não é algo que eu coloque assim, não é algo que eu coloque diretamente, né? Ela acaba aparecendo porque é na minha formação mesmo, né? Ela acaba indo, mesmo que eu não quisesse, ela ia estar lá, né? Ela vai indo de uma forma não tão direta, né? Sim, Davenir, tu também é educador, né? Trabalha aqui na escola aqui da cidade, que é o Castro Alves, né? Então, uma pergunta que eu te faço, porque tu salientou bem, o processo da escrita está diretamente relacionado com o processo da leitura. Como é que tu vê, assim, dentro dos jovens na escola, diante de tantos apelos tecnológicos, a questão do celular, assim, como é que tu vê essa movimentação dentro da escola? Tem alguma gurizada que está lendo, né, que procura dicas? Como é que é a relação, às vezes, sendo contato contigo, né? Se o pessoal te pergunta alguma coisa, uma dica, né? Como é que funciona esse processo? O jovem, hoje em dia, a gente pensa assim que o jovem lê. Ele lê bastante. Ele só não está lendo literatura. Literatura, não lê prosa, não lê tanta poesia, mas ele lê. Ele lê no celular, ele lê, principalmente no celular, né, nas redes sociais, ele acaba lendo, ele lê bastante. A questão é que ele não cria. Ele não cria, não se envolve com a literatura, que esse é o maior problema de fazer a literatura chegar nos adolescentes, é fazer eles criarem. Porque essa é uma deficiência, né, do aprendizado do aluno. Uma das que eu vejo que atrapalha bastante para que ele não leia é ele não poder criar. Ele não sentir que pode criar. Aí a gente volta a tudo que a gente falou antes, da questão da autoestima, do viralatismo, né? Ele não tem um estímulo, né? Ele não tem um estímulo, porque ele a gente sabe, a gente que trabalha com isso, ele sabe que esses jovens são cheios de criatividade. E que se eles tiver ferramentas para poder criar e desenvolver a autoria deles, assim, eles podem ser autores. Então, essa vazão ela vai para outro lugar, talvez até não produtivo. Porque é um espaço que eu fico preocupado, assim, né? Porque é um espaço que a gente poderia ter diversas movimentações nesse sentido de estimular, e a gente vê muito pouco isso aí, né? E é que nem tu diz, o jovem é um manancial criativo, mas tem que ser instigado, né? E eu não vejo muito isso, assim. Aí eu queria saber se no teu espaço de trabalho ali, se tem alguma movimentação diferente, porque sempre acredito eu que possa ser diferente quando tem numa escola a presença de um escritor, né? Volta e meia, o professor escreveu tal obra, eu vi o canal dele no YouTube, né? Então, essa questão referencial às vezes aproxima.
Eu me lembro que em 2011 eu fiz uma antologia bem artesanal, uma coletânea de poemas que eu escrevia no antigo jornal local aqui, a Folha, e eu fiz um lançamento na escola, né? E eu sempre lembro com muito carinho um aluno que um dia chegou e disse assim: professor, eu já sei, eu quero ser poeta quando eu for grande. Eles bem assim, com aquele vocabulário dele assim de criança assim. Eu disse: que legal. Por que tu quer ser poeta? Ele disse assim: não, porque qualquer um de nós pode ser um poeta, né, professor? O senhor é poeta, eu vejo o senhor vindo de bicicleta para a escola, então se o senhor pode, eu também posso. Aquilo me marcou. Eu não trabalho em sala de aula, trabalho no setor administrativo, mas aquilo me marcou afetivamente, né, porque serviu aquele lançamento daquela coletânea de poesia para estimular, para que o aluno veja que ele pode sim produzir, né? Então eu fiquei com essa curiosidade, mas aí eu disse assim: aí eu estou falando na primeira pessoa, eu queria saber, assim, tendo essa oportunidade de conversar contigo, né? Como é que é o teu dia a dia, se os alunos conversam contigo, falam, comentam, assisti teu canal, alguma coisa assim. Às vezes acontece, às vezes a gente conversa com um ou com o outro, mas uma oportunidade que eu tive de poder sistematizar, fazer um trabalho, claro, não tão completo que nem o teu, foi com um colega nosso em comum, o Christian Castro, né, que até antes da pandemia a gente não conseguiu levar adiante por causa, né, da pandemia. Sim. Aí depois, né, aquela coisa toda, né? Mas até, inclusive, antes, foi com os contos do Gregório. Foi até antes de eu conseguir lançar o livro, quando eu já tinha feito uma pool, assim, né, uma quantidade certa de contos. E eu, por acaso, mostrei para o Christian, né? E ele falou assim: não, mostra, vamos fazer uma oficina com os alunos. E a gente fez uma oficina com eles, e a gente trabalhou muito a autoria, né? E fazendo assim, de início mostrar um pouquinho só o meu, assim, nos 10 primeiros minutos, e a maior parte da oficina explicar, falar um pouco do que é o microconto e tudo mais, bem rapidinho, e 2/3 do tempo fazer eles escreverem e lerem, e foi uma surpresa, assim, não só eles gostarem da ideia, como eles liam os contos assim na hora, fazer assim: pessoal, 10 minutos faz na hora. Às vezes nem se der 10 minutos aqui, talvez eu nem consiga fazer um assim. E eles fizeram, sabe? E eles começaram a falar, e é aquela coisa assim, né, que aquece o coração, né, porque não só ver eles engajados, mas fazendo, sim, com qualidade, assim. Fazendo com qualidade, assim. Eu fico pensando assim: se eu tivesse esse apoio na época, né, alguém para poder me dizer assim: não, faz que... Esse incentivo. Aí, né? A gente conseguiu fazer isso, daí só não conseguiu levar para frente. Espera poder retornar agora, né? Quando ficar, à medida que for ficando mais seguro, né? Retomar esse projeto, assim, para poder fazer eles terem o primeiro contato, não só com a leitura, porque com a leitura eles já têm contato, né? Mas ter o contato com a autoria, né? Que é uma coisa que é muito difícil de desenvolver em sala de aula. Geralmente é copiar. E até porque é muito rápido a passagem do tempo em sala de aula, né? Sim, tem todas essas dificuldades, né? Mas até em sala de aula a gente pode trabalhar a autoria, por exemplo, em atividades em que a gente pode emular a construção de um cenário. Tudo desperta a criatividade do aluno, né? Depende tudo da questão como tu propõe ela, né? Sim. E aí também buscar também conhecimento, né, do professor, porque não é sempre que a formação para isso ela não é tão difundida, né? Por exemplo, sim, estudos relacionados a usar jogos em sala de aula, as coisas, ou RPG, ou coisas do tipo, sabe? Isso aí é uma coisa meio recente, né? Mas tem uma oportunidade que eu acho fantástica. Eu acho que se tem que usar essas ferramentas, né? Porque uma coisa que às vezes eu vejo um certo pecado, né, de como se conduz todo esse processo,
é que às vezes tu pensa a educação contextualizado na tua época, né? E nós somos, né, testemunhas do nosso tempo, né? Então essa geração que aí está hoje é uma geração que já nasce dentro do ambiente informatizado, tecnológico, né? E para quem gosta de jogos, eu acho jogos maravilhosos, né, dentro do processo pedagógico, né, de se fazer um trabalho. Quando tu colocou a questão por exemplo, de se explorar os jogos, RPG, o nosso amigo em comum, o Rodrigo Pavan, tem o trabalho de conclusão dele nesse sentido, que eu quero ler ainda, né? Eu quero ver se eu leio. E eu acho o quanto isso é importante, né, para favorecer esse dinamismo, né, de se trabalhar com isso junto ao jovem, né? Mas me diz uma outra coisa que eu também estou curioso, Davinir, assim, a gente tem esses 2 anos aí que infelizmente esse processo pandêmico assim congelou tudo, né? Mas antes disso, cara, pegando aqui a nossa região metropolitana, como é que funcionava assim encontros, né? Tu tem contato com outros autores assim para se fazer troca de ideias, ou já estava mais num campo virtual, ou se tem aquela coisa de se reunir em alguma feira, em alguma atividade? Como é que funcionava isso? E se funcionava, qual é a perspectiva para o retorno da normalidade? Não, basicamente meu contato com autores é virtual. Basicamente é virtual, que é como eu conheci a maioria do pessoal com quem eu converso de literatura. Acho que tu é, se não o primeiro, um dos poucos, né, que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente. Alguns, quando vieram para cá, em lançamento de livro, essas coisas, tem um evento que ocorre em Porto Alegre, que junta bastante autores, e aí dá a oportunidade de conversar, na Odisseia de Literatura Fantástica, né? Que inclusive esse ano teve que ser virtual, né? Sim. Aí a gente está aguardando, né, o ano que vem para poder fazer. E aqui em Alvorada tem a Gibifest, né? Sim. É muito importante citar também, né? A Gibifest que foi como eu entrei em contato com um artista que fez a ilustração da capa do Contos do Gregório, né? É mostrar, que é o Lucão, né? O Lucas SB. E eu vi o trabalho dele ali. Porque uma das coisas, quando eu pensei também na hora de botar o Gregório no papel, eu queria um artista daqui. Sim. Eu não queria... A Gibifest é maravilhosa, né? Eu fico assim, ó, encantado. Geralmente as edições que tiveram da Gibifest, eu vou já na abertura e fico praticamente até o final, né? E todo o trabalho do professor Denilson, do professor Paulo, um trabalho maravilhoso enquanto agentes culturais aqui na cidade, né? E a gente tem amigos em comuns ali, o Rodrigo ajuda na parte dos jogos ali. É muito legal mesmo e dá essa oportunidade de troca, né? E, aliás, eu acho, agora recentemente eu participei de um projeto aqui, levantado pela Biblioteca Pública Municipal, né? Que é o Poema Passageiro, né? O Poeta Passageiro. E aí eu estava vendo no dia em que nós fomos chamados, fomos contemplados, os poetas, né? E eu fiquei pensando, nossa, Alvorada tem Arthur Madruga, tem Tainã Rosa, tem muita gente fantástica, né, com muita capacidade, e a gente às vezes não consegue se encontrar, ou às vezes a população não sabe que essas pessoas fazem parte aqui do município, né? Eu tenho muita vontade agora, quando a gente voltar para essa questão da normalidade, da gente poder tá construindo essas pontes, né? Trocando essas referências. Eu, poeta, com um contista, daqui a pouco conversando ali com um cronista, né? Com um resenhista, acho que isso é fundamental, né? É importante, principalmente, aí a gente volta lá no início, né? Que a gente estava falando da autoestima, né? Como é que a gente pode esperar ser lido, ser ouvido, no caso de músicos, né? Se a gente não se lê. A gente não se lê, a gente não se ouve. Isso é até uma autocrítica, né? Aproveitar o momento de fazer também uma autocrítica. Sim. A gente não se lê, a gente não se divulga, sabe? E eu falo isso num sentido geral, sabe? Em vários nichos, né?
tanto como alvoradense, como autor de ficção científica. Porque a divulgação ela é muito importante, porque no modo como a internet está organizado, o algoritmo ele barra, né? Ele não é para ele serve para quem põe o dinheiro, né? Uhum. Então, quem está divulgando assim, tem que ser no boca a boca, sabe? No boca a boca virtual também, né? De tu marca, olha só, tem um autor, tá fazendo, olha só, o artista aqui, saiu música nova, sabe? É faltar mostrar, porque às vezes não é uma questão se a pessoa vai gostar ou não do Sim. trabalho, é de saber que existe, não é nem saber se vai gostar, Exato. é saber que existe. Aí a gente não sabe que a gente existe, sabe? A gente vive em Alvorada e a gente não sabe que existe. Sim. Aí como é que pode esperar que alguém saiba que a gente, né? E aqui é um celeiro de talentos, né? Em todas as áreas, musical, artes cênicas, né? A Alvorada é muito completa. Tu sabe que tem uma coisa que me incomoda bastante agora, tu falando sobre isso aí, que é essa questão da divulgação, do se conhecer, do se ajudar. E uma coisa que me deixa muito chateado, por exemplo, assim, agora falando de redes sociais, né? Às vezes sai um artista novo com um trabalho e às vezes tu tem que parir uma bigorna para ter meia dúzia de compartilhamento, né? E daqui a pouco um artista que já é mainstream, que já é consagrado, ele grava um vídeo em casa espirrando e já sai com 400, 500 mil visualizações, né? Nada contra os artistas, mas fazendo assim uma referência, citando um exemplo, daqui a pouco o Davenir está lançando ali virtualmente o Contos do Gregório, e aí na rua do Davenir nem o vizinho às vezes mais próximo, um assistiu, o outro não assistiu, né? Enquanto daqui a pouco um outro artista, né, já mais famoso, com todo um suporte, lançou e todo mundo adere, e aí entra nessa questão que tu falou, às vezes nem vão acabar consumindo, mas fulano publicou tal coisa, seja lá no YouTube, no Instagram, todo mundo vai, né? E eu sinto essa dificuldade, né? Eu espero agora, por exemplo, que com essa questão da plataforma Alvorada Aldeia Web, eu acho que, né, para trabalhar essa autoestima nossa aqui e de mostrar os nossos talentos locais, que aqui se produz muita coisa boa, eu espero que dê uma instigada, mas a gente vai ter que fazer o trabalho de formiguinha, né? Tem que ser. Na divulgação. Porque o algoritmo tá contra a gente, né? Justamente por causa disso, né? Porque o cara lá, o famoso que espirra, ele só joga o nome dele, já... Mesmo que ele não quisesse que isso acontecesse, vai acontecer, né? Por causa disso, né? E a gente tem que fazer exatamente isso. É uma batalha, né? Porque que é o paradigma agora do nosso tempo, né? Porque antes era a dificuldade de tu ter equipamento, né? Tu ter, por exemplo, uma estrutura como essa que a gente está agora, por exemplo, há 20 anos atrás. Era impensável, né? Impensável. Hoje todo mundo tem uma câmera. Claro, não uma câmera profissional, mas uma câmera de celular todo mundo tem. Mas fazer aquilo chegar até as outras pessoas é o mais difícil, justamente porque todo mundo tem. Então tem essa coisa que o algoritmo ele barra aquilo que não rende, né? Exato. Que não dá retorno financeiro, dependente da qualidade, né? E se perde muita coisa boa, né? Eu sempre fui meio na questão das redes sociais, assim, principalmente o YouTube, que é a minha plataforma predileta, eu sempre fui meio underground, né? Eu sempre gostei assim, não, vou ver tal, às vezes o cara saindo do mainstream ali, vendo tal fulano, tal ciclano, né, para conhecer novas coisas, né? Mas eu queria agora que, assim, voltar lá no Gregório, porque o Gregório me encantou a história do Gregório. Eu me lembro que eu estava lendo o Gregório, né, e eu mostrava para os colegas, né, eu tenho uns colegas ali na escola, e eu disse, olha aqui, né? Então eu queria voltar no Gregório para o seguinte ponto. Como é que está a distribuição do Gregório? Onde é que se consegue a aquisição do livro físico ou do livro virtual? Explica um pouco para nós assim, como é que está essa sistemática aí. O Gregório é lançado 100% independente, né? Então a aquisição é direto comigo,
Pode entrar em contato ali pelo chat do Instagram, @davinirviganon. E é só ir direto comigo ali que aí a gente acerta, né? Faz uma promoção, a gente dá um jeito. Tem a versão virtual na Amazon. Aí é só digitar lá Contos do Gregório, pode adquirir a versão virtual também, que é até mais em conta, né? Sim. E também o Outros Brasis, né? Tá lá também no site da editora Cáligo. E também qualquer novidade a respeito também do Gregório, que eu anunciei lá no meu canal, tá lá no Diário de Anarres, só jogar no YouTube lá Diário de Anarres que vai aparecer lá, que é outra trincheira também, né? Para divulgar ficção científica brasileira. Eu também lá falo do Gregório também de vez em quando. Sim. E é por aí, é bem... E a divulgação é no boca a boca, né? Tentando... É coisa de trincheira, né? Porque até uma coisa interessante sobre o YouTube... eu ter escolhido, por exemplo, falar de ficção científica brasileira foi uma escolha que eu já sei que vai contra os algoritmos, né? Porque se eu quisesse fazer um canal de literatura com muitos views, é só falar de Machado de Assis, que todo mundo conhece. É muito simples, sabe? Só fazer resumo de autor que vai para o vestibular. Uhum. Faz resumo de autor que vai para o vestibular, porque na época dali tá todo mundo digitando resumo Machado de Assis. Claro. E vai cair o teu vídeo lá e aí 1000 pessoas vão assistir rapidinho. Vão acabar assistindo. Agora, foi uma escolha minha, né? De pegar um assunto justamente que eu acredito que devia ser mais divulgado e, em consequência, tem menos visualização, né? Mas isso, Davinir, isso que tu faz é resistência, né? E falando em resistência, deixa eu fazer um pouco um comercial aqui. Falando em resistência, eu vou mostrar um poema aqui dessa minha segunda parte, né? Que mais dos poemas sociais, que chama-se Sonho, né? E então eu vou me encaminhando assim para o final desse nosso bate-papo, né? Que foi muito prazeroso, né? Te agradeço mais uma vez ter vindo aqui prestigiar a plataforma Alvorada Aldeia Web, né? Tá nos propiciando esses momentos muito bacanas, né? Então eu quero ir para o encerramento, né? Com a seguinte poesia de conscientização social chamada Sonhos. Calçada. Me empresta o acalanto do teu corpo. Preciso descansar só mais um pouco. Você tem sido sempre o meu lar. Estrelas que forram o meu teto sem paredes. As folhas de jornais são minhas redes que embalam o meu sonho de ninar. Sonho de ganhar um pão sem precisar roubar. Sonho de um refrigerante ou simplesmente passear como um menino normal. Meu pai, esse eu não pude conhecer. As grades me afastaram de você. Cresceu nas mesmas ruas onde estou. Mamãe tem 3 filhos pequenos para criar. Lamenta, mas não pode me ajudar. Eu mesmo tenho que fazer meu chão. Davinir, mais uma vez, muito obrigado, né, pela presença. Quero agradecer à administração pública pela oportunidade, essa plataforma maravilhosa, a plataforma Alvorada Aldeia Web, a toda a equipe aqui de produção, né, o Saul, o Carlinhos, né, muito obrigado por esse espaço, né,
por esse primeiro programa com o poeta geógrafo da alma. Rimas, frases e palavras. O encontro com o geógrafo da alma.